Olá, turma! Nós vamos iniciar mais uma aulinha de geografia. Essa é a primeira aula do quarto bimestre e nós vamos encerrar o capítulo 5, falando do nosso Brasil, finalizar esse conteúdo que fala de América Latina, falando do Brasil. Então, no Brasil, nós vamos fazer aqui um estudo geral, ressaltando as principais informações. Então, muita atenção, certo? Gente, o Brasil ele é o maior país, não é, da América do Sul, e ele tem uma influência muito grande, não é? Ele é a nação mais industrializada da América do Sul, também é a nação mais industrializada da América Latina, mas nós vamos falar do Brasil na América do Sul, certo? É o único país de língua portuguesa, né, da América do Sul. Lembrando que nós estamos cercados por países que falam o espanhol, certo? E o Brasil, ele é o único que fala o português, certo? O português brasileiro, certo? Não é o português de Portugal, porque nós fomos o único país colonizado por portugueses, não é? E vale lembrar que, por causa do Tratado de Tordesilhas, Portugal não podia ocupar o interior, não é? E aí ele continuou ficando nas áreas que seriam do Brasil, formando esse gigante, certo? Porque o Brasil ele é enorme e ele vai apresentar uma alta diversificação econômica, não é? O Brasil ele vai ter atuação nos três setores da economia, não é? Quatro, se levar em consideração o setor terciário e quaternário, não é? Então, o primeiro setor é o setor primário, onde nós temos a agricultura, extrativismo, agropecuária, e o Brasil ele tem destaque nas três áreas, né? Indústria, né? Secundária. O Brasil também tem destaque tanto em produtos industrializados de baixo valor agregado, como produtos industrializados de alto valor agregado. E no setor terciário, não é? Setores de serviços que cresce cada vez mais, principalmente com a qualificação profissional melhor da população e o melhor poder aquisitivo, não é? Que vai aumentar aí esse setor de serviços, ele vai se ampliar, não só o de comércio, não é? E esse setor que eu falei para vocês, o terciário quaternário, ele é um setor de pesquisas, gente, certo? Porém, esse setor terciário quaternário, ele ainda vai enfrentar algumas barreiras, não é? E E é bem interessante. Esse setor, ele não existe especificamente ainda, não é? Ele é um setor que está ali aliado a outro, certo? Onde nós encontramos cientistas, pesquisadores, só que algumas vezes eles acabam saindo e indo para outros territórios onde as condições de pesquisa e desenvolvimento sejam melhor, certo? Isso é um assunto interessante, não é? Porque para evitar a saída desses profissionais do território brasileiro, precisa-se de investimento. E o investimento ele tem que ser tanto público quanto privado. Então, as entidades privadas elas vão investir em algumas coisas que são interesse dela, certo? Só que outras áreas eles não vão receber esse investimento, certo? É, Enfim, acho que vocês conseguem compreender. Então, algumas áreas que não têm o retorno direto, elas acabam sendo, digamos, menos privilegiadas por esses investimentos. E, mas são todas áreas importantes, certo, gente? Tem também uma alta diversificação econômica, ainda dando alguns passos, né, em relação a esse setor, mas isso vai ir para frente, certo, gente? Gente, o Brasil ele acaba fazendo fronteira com 9 países, certo? Ele faz fronteira dos 12, né? Ele faz fronteira com todos, com exceção de dois, certo? Com exceção de dois. Então, 9 países, com exceção do Chile e do Equador, certo? E lembrem-se que muitos países com que o Brasil faz fronteira são países que ele divide a fronteira amazônica, certo?
Gente, essa região de fronteira amazônica, ela é ao mesmo tempo muito importante do ponto de vista dos recursos, da biodiversidade, da possibilidade de pesquisa, porém é um grande fator dificultador na questão de segurança, certo? Ou seja, é uma área de difícil fiscalização, são quase 12 mil quilômetros de extensão, com aproximadamente 24 mil soldados, né? Então é difícil fiscalizar essa área. Então, vai entrar produtos ilegais, vai ter guerrilhas, né? Pode acontecer. É, mas é uma área, gente, que precisa de um cuidado maior, certo? Maior país da América Latina, já falei para vocês, e tem uma grande fronteira com o Oceano Atlântico, que é fundamental, porque no Oceano Atlântico, além do transporte para a Europa, para a África, a gente vai ter também o benefício de explorar alguns recursos, como é o caso do pré-sal, né, do nosso petróleo. Então, percebam que o Brasil ele assume é, um papel grande, né? Um papel de protagonista, principalmente a partir dos anos 2000, não é? Quando o Brasil ele assume essa ideia de que eu vou polarizar os meus vizinhos para assumir importância regional e depois conseguir a importância global, certo? E a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. É, gente, o Brasil ele apresenta bons índices de crescimento até o ano de 2010, não é? E esses índices de crescimento, gente, eles vêm caindo, certo? Por que, que esses índices vêm caindo? Vale lembrar, gente, que em 2008, né, o mundo ele passa por uma crise global que está relacionada à crise dos Estados Unidos, né, uma crise especulativa, o setor econômico americano dos bancos ele entra em colapso e acaba puxando todo o mundo junto, não é? E o Brasil ele entra nessa onda. Só que nesse período, gente, o Brasil ele ainda estava com um processo bem keynesiano de investimento público para fortalecimento da economia, não é? Inclusive com o governo injetando dinheiro na economia através de redução de impostos, certo? Houve muita redução de impostos, certo? Então, as pessoas dentro do território brasileiro, eles acabam adquirindo mais bens devido a essa diminuição de impostos, né? E isso, gente, vai segurar a crise, certo? Pelo menos até aí 2013, não é? O governo, só para vocês terem ideia, ele acabava financiando uma parte da conta de luz, não é? A parte da conta de luz era subsidiada, o combustível também. E quando o governo sai de vez, é que tem o aumento dos preços, certo? Por isso que em 2013, 2014, a gasolina estava um pouco mais cara, certo? Hoje nós temos uma gasolina cada vez mais cara ainda, não é? Porque não tem a questão de segurado de preços do governo, né? Então, até 2010, isso acontecia com mais vigor. E a partir disso o governo desacelera, certo? E vai gerar uma série de movimentações no Brasil que vai fazer com que o Brasil ele mude de perspectiva, certo? Porque ele passa de um grande gigante influenciador a um país que deixa as coisas levarem ele, certo? E aí o que é que vai acontecer? Não é há um processo de desinvestimento, então ele inicia a partir de 2016, 2017 um processo de diminuição dos gastos públicos, né, que aí já sai do modelo anterior, e vai fazer, não é, com que haja um decréscimo também na questão do crescimento do PIB anual, certo? O PIB anual brasileiro, gente, ele está em cerca de 2 trilhões de dólares, não é? É bastante, claro que é bastante, não é? Nós estamos entre as maiores 9 economias do mundo, só que nós tivemos um ritmo de crescimento mais acelerado, certo? É, nós já chegamos, não é, à casa dos 6% ao ano. E lógico que hoje nós enfrentamos grandes dificuldades devido a à pandemia, não é, ao vírus, e as coisas elas no supermercado, por exemplo, itens alimentícios, não é, estão com preços exorbitantes, mas mesmo assim, nós ainda continuamos em decréscimo em relação à econômica, não é?
Então, gente, não esquece, não é até 2010 cresceu, 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 a partir de 2010 começa a cair, certo? E hoje nós estamos em uma situação um pouco crítica. Então, tem aí uma decrescência, né, que vem acontecendo e a gente espera, né, que daqui a pouco esse modelo comece a mudar e seja um modelo de ascendência, certo? Em relação à exportação, gente, o Brasil ele se destaca muito no processo de exportação. Em relação à exportação, nós vendemos muito produtos de baixo valor agregado, certo? O Brasil ele é bastante dependente de commodities, certo? E é outra coisa que explica o processo de desestruturação econômica, certo? Não é só uma questão política, gente. Também existe, né, um processo global aí, e até na Venezuela a gente tem processo semelhante, temos crises, não é? E E acaba que o Brasil, ele tem ali essa participação, não é, em relação à comercialização com países ricos, países industrializados, na compra de commodity. O Brasil, ele vende essas commodities, certo? Que são produtos não manufaturados, que serão manufaturados por esses países, não é? Então, se tem uma economia baseada em commodity, como é o caso da Venezuela com o petróleo e do Brasil com a soja, com o minério de ferro, com a cana-de-açúcar, tem uma desaceleração da economia. Então, aquilo que vendia, não é, hoje não tem o mesmo valor, e se não tem o mesmo valor, a entrada de dólares é menor e a capacidade de investimento para o governo também diminui, certo? Então, isso explica, não é, em parte, a questão do decréscimo do PIB. Ah, professora, mas no início da aula você falou que a economia era diversificada. E ela é, gente, diversificada, mas ela não é tão diversificada quanto deveria. E a nossa pauta de exportações, ela ainda está muito restrita às commodities, a produtos fornecidos pela agropecuária brasileira, né? Essas commodities, como eu já falei para vocês, são produtos não manufaturados, são matérias-primas, e geralmente são soja, a carne bovina, café, o açúcar, laranja, certo? E o Brasil ele tem um destaque para a venda desses produtos. Ele acaba vendendo esses produtos para outros países que vão transformar esses produtos e vão agregar valor a eles, certo? E o que é necessário fazer aí, não é? Precisa de um forte processo de investimento em industrialização, em modernização, investimento tecnológico, para que a gente possa beneficiar os produtos, certo? Exemplo. Vamos lá, exemplos para vocês entenderem, certo? Vamos aqui pensar o seguinte, gente, laranja, não é? Esse exemplo ele sempre foi usado, né? O Brasil ele vende laranja para os Estados Unidos e compra o suco de laranja. Quem é que agrega valor? O Brasil ou os Estados Unidos? Estados Unidos, não é? Que vão beneficiar isso. Ou seja, se um quilo de laranja custa R$ 3,90 e eu vou comprar um suco de laranja industrializado, eu vou pagar quanto por ele? Não é R$ 7 o litro, R$ 6 o litro? Ou seja, há um valor maior, não é? Agregado a esse produto pelo seu processo de industrialização, certo? Ou seja, a gente está vendendo um produto e comprando o mesmo produto, só que transformado, beneficiado em um valor mais caro. O petróleo, não é? Nós somos autossuficientes em petróleo, não é? Depois do pré-sal a gente produz, quando eu digo a gente, eu me refiro ao Brasil, não é? E o Brasil, ele produz petróleo o suficiente para se sustentar, não é? Só que a gente vende petróleo bruto, cru, e a gente compra o solvente, a tinta, combustível. O que é que vai acontecer no preço desse produto? Ele vai ser maior, certo? Isso desequilibra a balança comercial. Então, se a gente beneficiar, certo? E se a gente não beneficiar os nossos produtos e comprar produtos beneficiados, a gente sempre vai ter um problema aí no crescimento do nosso PIB, não é? Então, a pauta de exportação, não é? Soja, nós temos minério de ferro, não é? O ferro, a bauxita, a manganês. A gente exporta bastante minérios, né? Os mais variados possíveis. Aí nós exportamos também carne bovina, frango, o açúcar.
Então, olha só, gente, a gente vende carne bovina e se há uma diminuição no consumo, a gente vai ter um problema. Se há um escândalo em relação à carne, como já aconteceu, não é? Alguns anos atrás, a questão da carne com papelão, não é que no final não era efetivamente aquilo que se dizia, não era a questão de um frigorífico em específico que fazia isso e tal. Houve uma redução, houve uma suspensão, não é, sobre a carne brasileira, e países europeus que compravam, eles acabaram restringindo, não é? E se há, por exemplo, um processo de uma febre aftosa, não é, que atinge o gado, isso vai impactar na venda de carne bovina. Café, não é? Petróleo, celulose, são os principais produtos da nossa venda, não é? Da nossa pauta de exportação. Então, vocês podem perceber que em termos agrícolas, não é? Agropecuários aí, nós estamos ainda bastante voltados para as agriculturas agroexportadoras, não é? Veio do nosso processo de colonização isso ainda. Então, vocês podem perceber, não é, que nós vamos para o início, o processo de colonização, exploração, e nós voltamos para o atual, né? O que acontece hoje, o Brasil hoje, ele está diretamente ligado ao seu processo de colonização, não é? Foi uma colonização de exploração. Então está tudo interligado, não é? E em termos de agricultura familiar, gente, nós temos também, não é? Só que a nossa agricultura familiar ela é voltada para a subsistência, não é? E tudo aquilo que o agronegócio não produz, porque em termos de volume não dá renda, não é rendoso, vai ser produzido pela agricultura familiar. O tomate, a cenoura, feijão, tudo aquilo que não são gêneros voltados para a exportação, são produzidos nas pequenas propriedades familiares, não é? Então entra aí também a questão do agricultor e do agronegócio, onde se tem o agricultor tentando se manter, né, e o agronegócio dominando a maior parte das terras, e o agricultor tendo que vender para atravessadores e por aí vai, certo? E para ver se ele consegue sobreviver, certo? Então essa é, é a visão, não é o panorama econômico da, da, da economia, do processo de vendas do Brasil. Agora nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre o BRICS. Professor, o que é o BRICS? Quem faz parte do BRICS? Pois bem, gente, nós vamos estudar isso agora, certo? Eu fui um pouquinho mais além em relação ao que o conteúdo de vocês ele aborda sobre PIB, sobre economia, sobre agropecuária, mas eu não podia deixar de falar, certo? Porque nós estamos estudando o nosso território, gente, certo? Então é muito importante saber de todas essas informações. Então vamos falar um pouquinho agora sobre o BRICS, certo? Esse bloco aí que vem cada vez buscando aí a maior participação política e econômica no cenário mundial, não é? Onde o Brasil ele vem estabelecendo diferentes relações com diferentes países em busca aí de emergir, não é, de ganhar destaque nesse cenário, certo? Então vamos lá. É um assunto muito importante, certo? E é bem atual, certo, gente? Nós vamos falar do BRICS e vocês vão precisar dessas informações para responder à atividade na sequência, certo? Então, muita atenção. Por favor. Gente, Brinks, não é? Para a gente entender melhor, não é? Nós temos que falar do que significa essa sigla, não é? Brinks, gente, é um nome que se dá a uma associação de países que é formada por Brasil, pela Rússia, pela China, pela Índia e África do Sul, certo? E essa denominação nós vamos entender que ela começou a ser difundida no mundo, né, a partir do ano de 2001, quando um economista inglês chamado John Neal ele escreveu um artigo, não é, sobre países que tinham na visão dele condições econômicas de se desenvolverem, não é, a partir do século XXI. E no primeiro momento, o grupo era formado apenas por Brasil, Rússia, China e Índia, certo? Então ele denominou esse grupo como BRIC, certo? E a partir de 2006, essa denominação ela passou muito mais difundida no mundo, ela passou a ser utilizada por economistas, né, e cientistas do mundo todo,
E em 2011, a África do Sul, ela foi incorporada a esse grupo, então ele passa a ser chamado de BRICS, certo? E uma coisa muito importante, gente, quando a gente fala de BRICS, nós não estamos nos referindo a um bloco econômico estabelecido, certo? É uma associação de países, não é? Começou com uma denominação econômica, hoje é uma associação de países que tem como objetivo a cooperação econômica entre eles, não é? Mas ele não é um bloco econômico consolidado ainda, com objetivos, com aquelas regras, enfim, certo? Então não confunda os BRICS com o bloco econômico, tá bom? E o que é que faz desses países, gente, tão especial? O que é que faz deles ter aí esse destaque, né, para uma economia que está lá atrás, diante dos seus, diante dos seus, diante de outros países, não é? E como que esses países eles podem se desenvolver economicamente muito mais rápido do que outras nações, não é? O que é que eles têm de especial? Primeiro, gente, eles são países, todos eles, com territórios grandes, certo? E isso quer dizer que são países ricos em recursos naturais e um dos fatores bem importantes, não é, no processo de desenvolvimento econômico. E além disso, gente, são países com populações grandes e essas populações elas representam, além de um grande mercado consumidor, não é? Quanto mais gente, mais compra, mas também oferta de mão de obra, certo? E em terceiro, que são países considerados emergentes, não é? Do ponto de vista industrial, são países que têm a sua industrialização crescente, não é? Estão desenvolvendo a industrialização, que obtiveram a industrialização recente, não é? E que estão crescendo ainda. E a partir do ano de 2009, gente, os líderes políticos desses países, não é, que fazem parte do conjunto BRICS, passaram a se reunir com regularidade, não é, promover encontros para discutir políticas de cooperação. E aí foi ganhando força, certo? E vocês podem observar aí como é que um artigo econômico, não é escrito por um cara, por um econômico, ele dá destaque para esse grupo, ele faz esse grupo se desenvolver, começar a ser visto, né? E acabou aí gerando, proporcionando o surgimento de uma grande associação, né? Então eles se encontram, eles estabelecem objetivos, estabelecem, por exemplo, acordos bilaterais, né? Que fortaleçam as suas economias. E o ponto máximo desses encontros regulares é a gente pode observar em 2014, certo? Quando foi lançado, não é, o Banco dos BRICS, assim como o FMI, né, que é o Banco Mundial, uma associação econômica, gente, que os países depositam ali dinheiro, criando fundos que podem ser utilizados por eles mesmos ou emprestados a outras nações, e isso fortaleceu bastante a associação, certo? Os BRICS, portanto, gente, eles tendem a crescer em termos, não só em termos econômicos, individuais, mas também em associação, não é? Considerando que eles estão trabalhando juntos, não é? E é importante lembrar também, gente, que os BRICS, eles acabam, não é? Sendo uma ferramenta muito utilizada naquilo que a gente considera e chama de cooperação Sum-Sum, certo? É uma cooperação de nações, não é? Que não são altamente desenvolvidas, é, e por um longo tempo na história, não é, os países subdesenvolvidos, eles dependiam e se organizavam a partir das determinações de nações ricas, não é? Hoje não, gente, não é? O BRICS é a prova disso, que mesmo os países, eles não sendo tão desenvolvidos, eles podem se unir e eles podem juntos desenvolver políticas públicas que sejam favoráveis a eles, certo? Então, essa é a nossa explicação do BRICS. E agora vamos para a nossa atividade, certo? A primeira questão é muito fácil, gente. E vocês podem responder de acordo com o que a gente estudou. A resposta está aqui nessa tela também, certo? O que é para você
Você sabe o que significa BRICS? Lógico que vocês sabem, não é? Acabamos de estudar o que é BRICS. Acabei de explicar para vocês que países formam BRICS. Então, justamente isso que vocês vão colocar nessa primeira questão, o significado de BRICS, não é? Lembrando que BRICS é a abreviação dos países que fazem parte desse grupo aí econômico, certo? Na segunda questão, vocês vão precisar olhar os dados dessa tabela, não é? De acordo com os dados da tabela, qual dos países membros tem maior peso econômico? Vocês vão avaliar aqui, ó, o PIB, certo? De cada um deles. Brasil, 2,1 trilhões, Rússia, 1,7 trilhões, Índia, 2,8 trilhões, China, 14 trilhões, África do Sul, 370,8 bilhões. Qual deles tem um PIB maior? E aí vocês vão pegar o nome desse único país membro que tem aí a maior economia e vão colocar na resposta da 2. Na terceira questão, o que você sabe sobre o nível de desenvolvimento econômico e social desses países? Nós falamos um pouco hoje aqui sobre eles, não é, gente? Sobre esse nível de desenvolvimento de cada um deles. E em relação à economia, não é? A gente estudou que eles estão ali juntos, tentando fortalecer os seus laços econômicos. Possui, sim, alguns níveis diferentes, não é, de economia. Até vocês podem observar nessa tabela o nível de desenvolvimento econômico entre cada um deles. E é importante a gente lembrar que esses países, gente, eles têm em comum, não é, as dimensões do território, como eu falei para vocês, a quantidade de de a grande população e também, gente, que em relação à economia, eles acabam aí que o BRICS ele reduz a dependência em relação às economias desenvolvidas, não é? Os Estados Unidos é um exemplo desses. E em relação aos problemas é, aos problemas sociais, cabe a gente lembrar, gente, que o BRICS ele é composto por países, não é, emergentes, então eles enfrentam sim alguns problemas de desenvolvimento social ainda, certo? Por exemplo, Brasil, não vamos longe, não, vamos olhar para o nosso. O Brasil ele apresenta um processo ainda desordenado de crescimento das cidades. Isso vai gerar alguns problemas, não é? Como o surgimento de favelas, não é? A favelização. Aí vai faltar o que para essa população? Saneamento básico, esgoto, atendimento médico, assistência médica, na verdade, educação, certo? A educação ela vai ser, não é que ela vai ser de má qualidade, não é? São os instrumentos fornecidos para a educação, eles serão insuficientes, não é? Estruturas escolares, é a isso que eu estou me referindo. Então, cabe a gente lembrar que, embora ele se organize ali para o desenvolvimento econômico, esses países, por não serem países desenvolvidos, eles enfrentam alguns problemas sociais ainda, tá bom? Enfim, esse foi o nosso conteúdo da aulinha. Qualquer dúvida em relação a esse conteúdo, à atividade, vocês devem colocar no grupo da disciplina, certo? E solucionar as dúvidas no nosso momento Tira Dúvida, tudo bem, turma? Lembrando para não deixarem atrasar as atividades. É uma atividade pequena, mas que, se for acumulada, vocês podem encontrar dificuldades depois, ok? Tchau, tchau, turma.